Hi, learners! Tudo bem com vocês? Chegou o dia, hoje a gente vai falar sobre ele, Human Resources. Ele estava lá, guardadinho, escondidinho, demorou para chegar a vez dele, mas chegou. E hoje a gente vai falar sobre esse episódio aqui de podcast. Me Too, hashtag Me Too Complaints, Swamp Human Resources Department. Olha só, eu vou voltar já já no significado desse título e eu vou começar com o significado da palavra workforce. A primeira palavra de hoje é workforce. Essa palavra significa exatamente isso aqui, ó. All the employees of an organization. All the employees of an organization. Ou seja, todos os funcionários de uma organização. Employ, só essa palavra employ aqui, significa empregar. E aí, essa terminação aqui, I, 2 vezes, vai significar o funcionário, tá? Porque tem a terminação também ER, employer, e aí é o empregador. Faz essa associação com esse sotaque mesmo que eu estou fazendo, employer, empregador, para você lembrar com mais facilidade. Outra coisa, o ER no finalzinho da palavra, assim como teacher, né, normalmente é a profissão daquele verbo, daquela ação. Por exemplo, teach é ensinar. Teacher é o professor ou o ensinador, tá? Por isso, employer é o empregador. Employee, empregar, employer, empregador. Mas aqui é employee, então são os empregados, os funcionários, tá? All the employees of an organization. Eu coloquei essa palavra aqui, workforce, porque significa a famosa mão de obra. É uma pergunta comum dos alunos. Como se diz mão de obra em inglês? Workforce, né? E essa palavra está aqui justamente por causa o segundo termo é human resources, recursos humanos. Human resources is the workforce of an organization. Então aqui a gente tem uma definição clara, simples da frase, né? No caso, human resources, recursos humanos. Recursos humanos não é, dependendo do contexto, a gente tem que sempre analisar o contexto que a palavra está sendo empregada, mas ela não é o departamento necessariamente. Human resources aqui significa recursos humanos no sentido de mão de obra, tá? E aí a gente vai depois falar de Human Resources Department. Lembrando que a abreviação em inglês para recursos humanos é RH, né? E em inglês ele inverte, tá vendo aqui, ó? HR. Então, HR Department. Estou falando isso porque é um erro comum que os alunos eles estão falando em inglês e quer falar RH e fala RH, né? Mas é o inverso, HR. Se você disser RH, a pessoa não vai entender, a não ser que seja brasileiro, né? Aí entende, tá? A próxima palavra é a complaint. Complaint. E o significado dela é dissatisfaction report. Ou seja, é um report, é uma... Como que eu traduzo isso? É uma declaração, vou traduzir report como declaração, tá? De dissatisfação. Então é insatisfação, né? Fica melhor. É uma declaração de insatisfação. Ou seja, uma reclamação, tá? Complaint. E eu tô falando essas palavras que eu vou voltar lá no título do episódio de podcast para ler e vocês entenderem tudo. A quarta palavra, to swamp. To swamp. Lembrando que swamp é pântano, quando é substantivo. Um dos significados, tá? E aqui como verbo, aliás, figurative, é o sentido figurado. Significa o quê? To overload with work. Então, sobrecarregar com trabalho. Overload.
Over seria o sobre. E o load é de carga, tá? Desculpa. Sorry. A quinta palavra, que na verdade é uma frasezinha também aqui, best practices. A set, o que é best practices? A set of guidelines, ethics or ideas that represent the most efficient practices in a business situation. They may be, deixa eu descer aqui a nossa tela. They may be established by authorities or a company's management team, tá? Então, best practices, eu vou falar a verdade, eu não sei se existe um termo em português para seria melhores práticas, né? Mas eu não sei se isso é usado da mesma forma em inglês ou se é usado o termo em inglês mesmo. E o que é isso? É um conjunto de guidelines, seria instruções, tá? E ética ou ideia que representa as práticas mais eficientes, the most efficient practices, as práticas mais eficientes. Vocês viram que eu fiz, né? Fui lá para practice, para traduzir de trás para frente. Práticas, não é bem de trás para frente, que eu venho para cá, practices, most, ó, de novo, the practices most efficient, as práticas mais eficientes. Olha como que fica fora, bem fora de ordem, o inglês em relação ao português. Por isso que eu sempre digo, vou repetir, tradução é para quem já sabe. Olha só, tradução é para quem já sabe. Dá para usar a tradução como uma ajuda, como uma referência? Sim, mas nem sempre. Tomem muito cuidado para não usar a tradução como a única ferramenta de aprendizado de línguas que vocês têm. Essa semana aconteceu, por exemplo, de um aluno me perguntar: ah, e o tradutor? O tradutor é bom? É porque muita gente critica o tradutor. Na verdade, eu não sei direito se ele quis dizer, se a crítica eu acabei não estendendo porque a gente estava acabando a aula. Eu não sei dizer exatamente se ele quis dizer que o tradutor, que as pessoas dizem que o tradutor é ruim pela qualidade da tradução dele ou se era ruim para aprender uma língua. E foi essa a resposta que eu dei, aliás, né? Depende se você está considerando o tradutor como uma ferramenta de aprendizado de línguas, apenas o tradutor, aí não é legal, né? O tradutor é uma excelente ferramenta para tradutores, para quem quer fazer uma tradução de um texto, tá? Então, por isso que acontece essa desordem aqui de palavras, né? As práticas mais eficientes, the most efficient practices. Quando a gente traduz isso ao pé da letra, fica as mais eficientes práticas. Não é nada difícil, né, de entender isso, né, nessa ordem também, tá? In a business situation, em uma situação de negócio. They may be established, então, they aqui, elas, né, as best practices, elas podem ser estabelecidas por autoridades ou o time de gestão de uma empresa. Aqui acontece também, ó, de trás para frente. Ou aqui, ó, ou um time de gestão da, esse da aqui é o apóstrofe S, da empresa, tá? Esse apóstrofe S não é abreviação de is, de has, nem de nada disso. Ok? E aqui eu coloquei uma frase de exemplo. HR best practices have been a hot debate topic in business circles. Então, essas melhores práticas de recursos humanos têm sido, adoro quando o present perfect, que é esse tempo verbal aqui, ele pode ser traduzido ao pé da letra, porque dá uma calma, uma paz assim nos alunos, né? Então esse é um momento de paz, é um momento. As melhores práticas dos recursos humanos
have been a hot debate topic. Tem sido um tópico quente de debate nos círculos de negócios, tá? Então, essas best practices aqui são as estratégias, né, que são usadas. Elas vão além das atividades, das tarefas dos integrantes ali da staff, né, do HR department. Vai além porque trata de uma gestão estratégica, né, de como melhorar ali a situação de recrutamento e de manter as pessoas na empresa, trabalhando na empresa, né, reduzir o turnover, né. A sexta palavra, mas antes de ir para a sexta palavra, eu vou subir lá no nome, no título do episódio, #MeTooComplaints Swamp Human Resources Departments. A gente já viu tudo agora desse título. Essa #MeToo foi um episódio que aconteceu, na verdade, no final de 2018, se eu não me engano, por causa de um harassment, que eu já vou explicar o que que é, e que foi, assim, um boom na internet, todo mundo começou a falar, eu também, no sentido, comigo também já aconteceu, né, algo do tipo, tá? Então, essas reclamações aí, swamp, o que que é swamp mesmo? To overload with work. Então, sobrecarregar. Essas reclamações sobrecarregaram, sobrecarregam, no caso, aí tá no presente o verbo, os departments de recursos humanos, tá? Então, houve aí um boom lá no podcast, eles usam exatamente essa palavra, né? Que houve um boom de complaints, tá? A última palavra é harassment. Harassment. Sabe o que é harassment? Palavra feia, né? É assédio. Assédio. Então, aqui a definição tá como repeated annoyance. É um aborrecimento de forma repetida. Fica aquela coisa acontecendo over and over again, né? E aqui eu coloquei um exemplo. I can't keep up with the work. I have been harassed by my manager. Então eu não consigo, eu não posso continuar com o trabalho. Eu tenho sido, I have been, de novo, estou traduzindo o present perfect ao pé da letra. I have been harassed, eu tenho sido assediado ou assediada by my manager, pelo meu chefe, né? Pelo meu gestor. E aqui embaixo eu coloquei para encerrar uma listinha de tipos de assédio. Types of harassment. Então existe racial harassment, que é o assédio racial, que dependendo da raça da pessoa, ela é discriminada. Sexual harassment, né? Dependendo do gênero da pessoa, ela é discriminada por causa disso. Power harassment, quando o líder, né? Quando o gestor, quando uma pessoa que tem mais poder abusa do poder por causa disso, porque tem mais poder. Psychological harassment, ou assédio psicológico. Eu acho que no português a gente fala mais assédio moral, né? Então, psychological harassment, personal harassment, às vezes a pessoa tem uma característica específica, ou física, ou da personalidade dela, e ela começa a ser discriminada por causa disso, né? Retaliation harassment, retaliação, né? Esse é um tipo de assédio que quando a pessoa, por exemplo, ela está sofrendo com alguma situação por causa de alguém, aí ela vai para outra pessoa e comenta o que está acontecendo
provavelmente no sentido de buscar ajuda, e aí a pessoa da qual ela reclamou fica sabendo, e aí começa aquela retaliação por causa disso, né? Começa a pegar no pé da pessoa porque ela reclamou. Religious harassment, que é dependendo da religião que a pessoa tem, ela é discriminada por causa disso. E physical harassment. Esse physical harassment é quando a pessoa sofre com um abuso mesmo físico, às vezes existem tipos de brincadeira mais entre os meninos, né? Às vezes até machuca, né? Tipo de brincadeira. A pessoa não tá gostando e a outra simplesmente ignora, não para. Então é um outro tipo de assédio também. Tem de tudo. São alguns tipos, existem vários outros, tá? Então é isso, gente, que eu queria comentar com vocês. Foi um assunto aqui que a gente tratou sobre Human Resources e a gente vai voltar com o assunto outras vezes. A gente tem uma lista de 40 assuntos para ser tratado e depois que a gente terminar esses 40 assuntos, o que a gente faz? A gente volta e começa a falar deles de novo, tá? Então, é isso. Até a próxima. Thank you. Bye bye.